Quais são os benefícios reais do uso de canabidiol? E o que ainda precisa ser investigado sobre essa substância? Você falou até do efeito anticonvulsivante, né? O canabidiol tem algumas aplicabilidades terapêuticas atuais, muito interessantes. Reais. Só que a gente tem que abrir também o lado dessa overexposição. Para falar, cannabis medicinal, todo mundo tem que tomar. Não. Então entra aqui o alerta. Eu participo, como pesquisador, de várias linhas com canabidiol. Em proteção renal, a gente tem investigado ação anticonvulsivante. Temos visto o efeito antioxidante do canabidiol e está tudo bem. Anti-inflamatório. Eu noto isso. Ok. Isso. Em doenças autoimunes. Só que ele não é o único. Não é a única opção. Então lembre que o canabidiol faz parte de um blend de várias substâncias que estão presentes na cannabis sativa. São mais de 100. O que a gente mais conhece hoje é o THC e o canabidiol, né? CBD e THC. Mas tem CBN, tem CBG. São 100, gente. Das que estão descritas. Você tem ideia quanto tempo a gente tem de descoberta das substâncias ativas presentes na cannabis? Muito pouco tempo. Década de 60. É muito. Um israelense chamado Rafael Mechulam, ele pegou um pedaço de haxixe com um amigo dele policial, botou na mochila, levou pro laboratório para investigar quais eram as substâncias. Isso foi em 64. 1964. Olha que doido. Quando ele começa a ver, falou, mas que engraçado, eu achei aqui um pico de CBG, um pico de CBD e de THC. Mas qual dessas substâncias funciona? Ele fez um teste, primeiro em macacos, e um teste em humanos, que foi o chamado teste do bolo. Você lembra dessa história? Lembro. Do cake test. Ele levou para casa, pediu pra mulher fazer bolo, partiu no meio, um ele borrifou com água e outro ele borrifou com THC. E qual que acabou mais rápido? Claro que foi que borrifou com o THC, porque o THC tem esse efeito. Isso, o tetraidrocannabinol, além disso, tem o efeito da larica, né? De aumentar, inclusive, a hiperfagia. Então, os primeiros sinais apresentados foram esses. A coisa começou a ganhar corpo na década de 60, mas tomou um baque na década de 70 com Nixon, nos Estados Unidos, dizendo, ei, vamos parar com o consumo da cannabis? Então, essa nova revisitação da cannabis, ela aconteceu principalmente nos últimos 20 anos, onde pôde-se aumentar o número de investigações, de pesquisas. Então, enquanto o governo não liberava, a gente não sabia muito. Exato, não tinha o que pesquisar. Estamos, então, no momento de quê? De curva de aprendizado com o canabidiol e seus amigos. Em especial, quando eu falo do óleo CBD, que tem propriedades sedativas, que podem ser um bom auxiliar para quadros de pacientes com insônia, doenças autoimunes com ação anti-inflamatória, beleza. Só que eu não posso esquecer de potenciais até de inibição de biotransformação de fármacos. Então vou dar um exemplo prático aqui. Fulano toma Zolpidem. Ai, tá dormindo ótimo. Doutor, agora quando botou umas gotinhas de CBD, ele não tá nem acordando. Aí sabe o que ele vincula? Ah, mas claro, porque o CBD também causa sono. Mas tem um plus. É que o CBD atrapalha a biotransformação do Zolpidem. Ele inibe a chamada CYP3A4, CYP2D6, que biotransforma o Zolpidem. Se é mulher, isso é mais fácil acontecer, porque a mulher já biotransforma mal o famoso Stilnox e seus amigos. Então, eu tenho batizado atualmente o CBD, com todo respeito, como a cimetidina do século XXI. Quem era a famosa cimetidina, que hoje é pouco usada? Cheia de chance de inibição de CYP, cheia de chance de interação. Você abrir qualquer bula, interações medicamentosas, vai estar escrito ali cimetidina, porque ela é uma avacalhadora de processos. Então, enquanto eu tenho idosos que usam trazodona, losartana, carvedilol, já está fazendo uso de mais de 9 substâncias e entra um CBD prescrito por um neurologista e ele nem quer saber do resto, restante. Esse que é o meu ponto de preocupação. Entendi. Eu não sei quem está fazendo essa pergunta. Então eu não posso dizer que para qualquer doença canabidiol é seguro. Então, na realidade, o médico que está prescrevendo, ele tem que ter uma consultoria para todos os outros remédios. Muito bem. Quanto mais idoso, vai ter mais remédio. Mais. Entendeu? Você tem que... eu tinha uma regrinha... usei bastante com paciente, mas assim, era usar para reduzir outros. Parabéns, é a desprescrição. Então não era desprescrição, não era mais aqui. Não, a gente vai começar pequenininho, tudo pequenininho. Sim. As gotinhas, mas o meu amigo tá tomando 10. Não, mas você vai tomar 3. Muito bem, go slow, start low. Exatamente, você vai tomar 3. E aí conforme ia passando, tira metade do alprazolam. Parabéns. Mas Bia...
vai sofrer um pouquinho, meu amor, mas ok, tira não sei o quê. E eu consegui fazer reduções, eu tive pacientes que eu consegui tirar Rivotril, olha aí, tirar o Prazolam. muito impressionante. Eu só não consegui com uma senhora que ela não conseguiu tirar o Amplictil. Clorpromazina. E usava outro antipsicótico ou só era não. ele? Não, mas era pra dormir. Ela porque tomava... quando eu peguei o caso... Vamos falar disso rapidinho? Não, quando eu peguei o caso, não fui eu que prescrevi, não. Ela estava tomando Rivotril em uma dose alta, Alprazolam numa dose alta. O Prazolam estava 2 miligramas, o Rivotril estava 2,5 miligramas. O Amplictil estava 200 e tinha 3 tipos de antidepressivos. Oh, meu pai. Aí eu consegui... limpei. Antidepressivo ficou só com venlafaxina numa dose pequena. Que eu falei, nossa, graças a Deus. Agora vamos... Primeiro eu organizei os antidepressivos. Depois... Isso tem 1 ano, assim, que a gente programou isso. E com as ajudantes lá, de semana em semana, mandava notícia e eu fazia prescrição de semana em semana. Tem que ter paciência, não adianta. Aí fui entrar nesse. Ela, pelo amor de Deus, eu não vou dormir. Tá. Consegui o Rivotril. Consegui o Alprazolam. Comecei no... E aí as gotinhas passaram, assim, de 3 para 5, acho que hoje são 6. Não mais que isso. E aí, quando eu tirei o Amplictil, fiquei em 100, tinha 200. Quando eu comecei a tirar, não, agora também já é demais, porque assim, que coisa, teve né? um apego. E esse apego... Agora, não sei por que fizeram. Aí um apego... que é um alerta também para os que prescrevem aí, às vezes até de uma forma pavloviana. Ah, não, vamos fazer aqui um antipsicótico, então dorme com quetiapina e vai subindo dose, 50, 100, entra clorpromazina. Eles são parentes da mãezona de toda a classe, que é a prometazina. Essa classe toda nasce a partir do Fenergan, na década de 40. Que era associado. Muito próximo. Todo mundo o nome associava. não é à toa. Clorpromazina, prometazina, levomepromazina. Então, o efeito sedativo que eles provocam, olha onde nós vamos chegar. Não é pelo bloqueio dopaminérgico, é pelo bloqueio de histamina. Exatamente. É um efeito Dramin-like. Exatamente. Então, se tem hora que o prescritor deseja o bloqueio H1, eu fico me perguntando, por que não escolher uma forma mais limpa de bloqueio, que seja com o próprio dimenhidrinato? Exatamente. Ao invés de ficar agora associando com clorpromazina totalmente suja, bloqueio receptor muscarínico, histamina, receptor alfa. Meu medo em idoso é queda. Exatamente. Aí cai. É família agora para cuidar durante 6 meses, uso de anticoagulante, não, e infecções. Você tira, porque pessoas ativas, você tira essa a síndrome questão. do acamamento. Acamamento, né? Exatamente. Mas isso tudo tem que ser visto, porque assim não dá pra gente fazer. Não é botar mais. O que eu vejo hoje que os médicos, eles acrescentam sem tirar nada. Não tem sentido. Vamos trabalhar junto? Vamos. Bora lá. Bora lá. Fazer que nem minha sobrinha neta. Bora marcar. Bora lá, Titi. Bora lá. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.